Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, já faz alguns dias que a gente não conversa, né? Acho que já tem mais de uma semana já do último vídeo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Hoje acredito que vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas eu senti de vir aqui conversar com vocês. Na realidade, já faz uns dias, normalmente acontece dessa forma. Mas do último vídeo pra cá demorou mais, tá? Até tentei, acho que umas 2 vezes nos 2 dias, fazer o vídeo seguindo os temas que eu falei que eu já tenho, só que não aconteceu, então não era pra ser. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, tá bom? O que a gente vai conversar hoje entra na questão do processo de mudança da sua vida, entra no que a gente já vem falando, né? Sobre quando a gente quer mudar, sobre quando a gente quer fazer algo diferente, seja na saúde física, mental, nos nossos projetos, enfim. Hoje eu tô com fone, pra ver se o som fica um pouco melhor. Tô no meu quarto hoje, então realmente hoje tá sendo diferente. Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje? A mensagem, na realidade, que precisa, né, chegar pra você aí do outro lado hoje. Muitas vezes a gente não vai entender o que tá acontecendo. Muitas vezes mesmo. Mesmo para você que já tá no processo de autodesenvolvimento, de estudos, que já tá numa caminhada de espiritualidade, enfim, para você que já tá se conhecendo, assim como eu, muitas vezes a gente não vai entender o que tá acontecendo. E aí que é importante, primeiro, como eu já falei outras vezes, a gente se conectar, você se conectar com Deus, com o universo, com o que quer que você acredite, se conectar com a nossa alma e olhar lá pra dentro, tá? Ai, mas é tão profundo assim. Tem gente que vai achar até chato, né? Trabalhoso demais. E realmente, gente, não é simples, tá? Não é fácil qualquer mudança que a gente queira fazer. E é no dia a dia, tá? Há alguns dias eu venho percebendo algumas coisas. Em alguns momentos, a minha mente tentando me sabotar novamente para tudo. Eu percebi primeiro em questão da minha alimentação, da minha prática de exercício, da minha rotina mesmo. Só que essa semana já começou a atingir outros níveis, né? Minha mente já começou a querer me sabotar no meu emocional, tá? E aí eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? O que mudou aqui? E eu não tava conseguindo ter clareza, né? E essa noite eu tive um sonho. Dessa vez Deus falou comigo através do sonho. Como eu já mencionei também em outro vídeo, os sonhos para mim eles são mais complexos. Às vezes eu tenho sonhos muito reais, mas mesmo assim são complexos. E essa noite eu tive um sonho muito, muito, muito real. Não vou contar os detalhes aqui, tá? Até mesmo porque é extenso. E eu acordei como se eu ainda estivesse no sonho. E aí me fez refletir mais ainda. Porque foi um sonho que quando eu acordei, parece que eu tava no meu passado. A mesma sensação. A mesma sensação. E aí eu tive um momento de luz. Porque eu acordei, eu orei. E Deus me trouxe essa luz. Porque eu me fiz a seguinte pergunta. Por que eu tô com a mesma sensação de que eu tô vivendo o que eu já vivi? E por que eu tô com essa vontade de querer voltar pra lá, pro passado?
E aí, em seguida, eu pensei, hoje vai ser um dia que eu vou tirar pra mim. E não bastou, não precisou nem de meia hora, tá? De pausa, de respiro, de descanso, principalmente físico, mental também, mas físico, para as respostas virem, tá? Então, hoje eu tinha alguns planos, eu ia fazer algumas coisas, só que eu não vou. Eu me permiti ter esse dia de descanso. Por quê? A gente entra muito, como eu já falei outras vezes também, muitas vezes a gente, se não presta atenção, a gente entra no automático. E a gente faz muita coisa no dia a dia. Acredito que assim como eu, você também tem muita responsabilidade no seu dia. E se a gente deixa essas responsabilidades, essas coisas externas tomarem conta do nosso objetivo central, aí a gente começa a bagunça e a gente começa a perder o foco de tudo e a gente perde clareza, a gente perde entendimento e começa a vir os ruídos, os barulhos e você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue perceber o que Ele está querendo falar com você, o que a sua alma quer te passar, tá? Porque sim, gente, a gente não é só matéria, a gente não é só esse corpo físico, tá? Você pode acreditar nisso, tá tudo bem, mas a gente não é só isso aqui. Então, se a gente não tá conectado a isso, se a gente tá só no mundo, fazendo as coisas do mundo, trabalho, filho, marido, enfim, o que quer que seja, sem ter essa conexão, a gente perde o rumo, tá? Então, assim, se você entender e sentir, porque você sente, tá? E muitas vezes quando você sente, não é uma coisa racional, uma coisa que vem de dentro de você, do seu coração. Então, se você sentir hoje, ou em qualquer momento da sua vida, que sim, você precisa de uma pausa, você precisa de um descanso, você precisa de um dia, de algumas horas, enfim, você precisa de um momento seu, sim, pare, tá? Porque é extremamente importante essa pausa, esse descanso, pra gente ter as respostas e pra gente não se perder novamente, não voltar pra trás, né? Fica até redundante, às vezes eu falo coisa muito redundante, mas é pra ficar bem claro. Então, assim, eu já tô há alguns meses em questão do processo da mudança da minha saúde, da minha alimentação, como eu já falei algumas vezes, e da minha vida como um todo. No meu autodesenvolvimento, não, já tem alguns anos. Mas que eu peguei firme mesmo, tem alguns meses. Acredito que uns 9 meses, mais ou menos. E eu não quero voltar pra trás. Porque eu escolhi fazer diferente. Então eu só quero que você, assim como eu, consiga sempre entender de dar essa pausa, tá? É importante. E é dia a dia, gente, tá? Então todo dia você vai ter os testes, como a gente conversou, né, no outro vídeo. Você vai ter algumas barreiras, alguns desafios. Vão ter dias que vão ser mais simples, mas na maioria deles, gente, é o show da Xuxa. E se fosse há um tempo atrás, o que ia acontecer? Eu, Bianca, aquela Bianca de trás, de um tempo atrás, ela ia se vitimizar, ela ia desistir, ela ia entrar numa melancolia, ela ia desistir. Mas a Bianca de hoje, a minha versão de hoje, ela escolhe todos os dias. Eu escolho todos os dias, mesmo com os desafios, mesmo com os deslizes, a continuar. Não tem a opção de voltar, é só pra frente. Não tem o plano B.
A gente ainda vai falar sobre isso, é um dos temas. Que até tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, é o Renan. Eu só não consigo lembrar agora o sobrenome dele. Tem ele e a esposa dele, a Letícia, né? Ela é nutricionista e ele trabalha nessa parte espiritual. É um casal, assim, sensacional. Depois eu vou colocar também o arroba deles pra vocês. E o Renan sempre comenta, sempre fala, não tem plano B, né? Então, Deus, ele sonhou o melhor pra gente, ele sonha o melhor pra gente. Então, não tem plano B. Podemos dar uma pausa, sim. Podemos dar uma choradinha, sim. Podemos sair um pouquinho da dieta, sim, gente. Não dá pra ser rígido 24 horas com a gente mesmo. Não dá. Eu já fiz isso, tá? Essa rigidez. E não dá certo, tá bom? Você pode tentar, né? Eu sou teimosa. Eu gosto de testar. Eu gosto de fazer, de experienciar. Mas é aprendendo também. Então, aquilo que eu sei que não foi legal, eu não vou fazer de novo. E aí, algumas coisas eu passo para vocês para poder ajudar a facilitar o processo de vocês. Tá bom? Então, tá precisando de uma pausa? Descansa. Seja no seu tempo. Só não volta lá para trás, independente do que seja. Seja na sua decisão de fazer a sua dieta, a sua reeducação alimentar, seja na sua decisão de sair daquele ambiente, seja na sua decisão de, às vezes, ser drástica ou drástico e cortar vícios, pessoas, enfim, gente. Cada um aí sabe o que tá acontecendo. Qual que é a mudança que você quer fazer, tá? Só não volta para trás. Não permita isso. Você chegou até aqui. Isso é uma vitória, assim, sensacional. Até os atletas, todo mundo tem uma pausa. Deus teve o descanso dele. Então, por que você não pode ter o seu descanso? Né? Hoje de manhã até brinquei com o meu namorado e falei pra ele, vamos fazer um feriado hoje? E ele deu risada. Então, faz o seu feriado, tá? Faz a sua folga. É lógico, gente, com responsabilidade, tá? Hoje eu tirei o dia pra mim, porque hoje o que eu tô vivendo me permite. Mas se eu não pudesse, eu ia tirar o meu momento, mesmo que fosse menos tempo. Mas começa a se conectar, começa a se respeitar o seu momento, tá bom? E hoje não vou entrar em detalhes de dicas sobre saúde, quero muito trazer em todos os vídeos, mas acredito que vai ter alguns vídeos que não vão ter, né, que vai ser um pouco diferente como esse de hoje. Mas sei também que tudo que a gente tá conversando aqui vai te ajudar na sua saúde. Que não seja física, mas seja na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, tá? Porque o nosso mental e o nosso emocional conta muito, muito, muito mesmo, tá, gente? E o nosso espiritual, tudo é um conjunto, tá bom? Eu desejo um ótimo dia para vocês. Hoje é uma quinta-feira e que vocês tenham um ótimo final de semana. Quero muito voltar com mais, como que eu posso dizer, com mais frequência aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau.